Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Larcon aqui na área mais uma vez. Esse é o seu canal de fluxo digital que vem mais crescendo aí no Brasil. E hoje o tema vai ser um tema que eu não vejo em nenhum outro canal falar, que a gente vai falar sobre mouse, exatamente. Como escolher, o que você tem que levar em conta com relação à compra do seu mouse. E é isso aí, pessoal. Então, depois da vinheta, bora pro vídeo! Pessoal, então vamos lá falando realmente o que eu preciso falar com vocês primeira coisa, se inscreve aqui no canal, já senta aquele dedo ali no like também, que isso ajuda demais. A gente faz aquele comentário bacana que a gente vai estar falando de um tema muito bacana, então vem comigo. Pessoal, continuando aqui então com relação ao tema aqui do mouse, né? Primeira coisa que a gente precisa entender realmente como é que funciona, né? O nosso querido mouse, né? A primeira coisa é que ele funciona através de DPI. Essa palavra, ela pode se tornar um pouquinho chata, né? E ao que você escuta, mas que grosseria é essa, né? Tal tudo, né? Então ele em um termo em inglês que é muito usado, tá? Que ele é o dots per inch, tá? Ou pontos por polegada, né? O mouse ele precisa, né? No caso ele correr, né? No caso aqui a gente está usando um mousepad. Eu tenho aqui esse mousepad total de tela e eu tenho esse mousepad aqui também, tá? E lembrando que eu não uso de pano, porque o de pano ele meio que trava, né? Um pouquinho esses mouse. Então, para você poder entender, quando a gente fala 600 dpi, 1000 dpi, 3600, é quanto ele percorre, aí, no caso, né? O centro quadrado de 1000, né? E aí isso vai se tornar para melhor ou para pior. É isso que a gente vai estar falando um pouquinho. Eu vou estar deixando aqui no vídeo como que ele funciona no caso de 1000 dpi, né? No caso, tá bom? Ele vai percorrer o canto em pontos por polegadas aí no seu monitor. E a grande pergunta que você não pode, né, fazer é o que? DPI é uma coisa, sensibilidade é outra. Então vamos à explicação de sensibilidade do mouse, né? O que é referente à sensibilidade? Uma vez que a gente sabe que o DPI ele vai percorrer os pontos em pixels num determinado quadrado. Dentro do seu monitor, no caso, ele vai detectar isso através do sensor que tem aqui e ele vai fazer com que seu ponteiro do mouse ele corra em cima aí, no caso do seu monitor. Então ele vai detectar aí, no caso, o sensor através do movimento que você está fazendo sobre o pad ou sobre uma área reta, em que ele vai identificar o seu monitor e aí ele vai aparecer o cursor, o ponteiro do mouse. Então isso é sensibilidade. Então, uma vez que a gente compreendeu o que é DPI e o que é sensibilidade do mouse, existem 300 mouses no mercado, desde o mais simples, desde o mais avançado, desde o gamer e desde outros, o que vai determinar o que é melhor, tá? Então a primeira coisa aqui, o qual que você não deve comprar de jeito nenhum, olha, é esse mouse aqui, ó, da Multilaser, tá? Eu tenho ele aqui, vocês podem ver que ele tá nessa pegada aqui, olha que diferença, né? Então, eu não recomendo você estar comprando esse tipo de mouse, no caso, você joga no lixo. Eu hoje uso um mouse da Microsoft, ele é alimentado por pilha, ele tem um sensor, ele não tem fator de DPI de controle aqui, tá? Como nos mouses gamers. E esse aqui é o da minha esposa, que também é da Microsoft, tá? Ele funciona através do Bluetooth, tá? E aí, ele é super normal, não tem nada demais, tá? Mas nos próximos vídeos eu vou estar colocando aqui para você a diferença desses mouses gamers, uma vez que você entendeu o que é DPI de uma vez por todas. E aí eu vou estar colocando aqui para você os botões que a gente pode estar percorrendo e colocando aqui. Alguns mouses vêm com a velocidade DPI aqui no centro do seu mouse e a gente vai estar estudando sobre isso nos vídeos posteriormente.
Pessoal, antes já estava esquecendo daquele recadinho, né? A gente tem curso para iniciante pela Hotmart, a gente tem curso intermediário e avançado. Se você precisa de uma mentoria ou se você precisa que eu vá até na sua clínica ou que a gente faça qualquer tipo de trabalho com relação a fluxo digital, pode estar entrando em contato no 12983003838, que a gente vai ficar feliz em ajudar você aí do outro lado a deslanchar no fluxo digital. É isso aí, tamo junto. Galera, continuando aqui então dentro aqui do nosso querido notebook aqui, ó, eu vou baixar aqui. E como que a gente faz uma configuração, né? A gente está falando com uma configuração de mouse normal, que é o meu caso. Depois a gente vai estar falando como é que funciona, né? No caso, vocês estão vendo que ele tem um sensorzinho aqui e tal, tudo funciona. A pilha, ele tem o conexão em Bluetooth. Mas como é que eu faço essa configuração, né? Posso estar digitando aqui em mouse e aqui a gente tem as configurações do mouse. Tá vendo? Ó? Se você tiver o Windows 7, 8, 10, é só entrar aqui e aí a gente vai opções adicionais do mouse, que aqui é onde fica toda essa parte aqui, controle do mouse no caso, tá? Então o que você precisa entender aqui? A gente tem o botão esquerdo, a gente tem a roda, ponteiro, se eu quiser trocar o ponteiro com sinal de pergunta, lápis, você pode estar trocando o ponteiro em vez dessa setinha aqui, tá bom? Então, olha só que legal. Aqui a gente pode estar selecionando tanto para lenta para rápida, e aí você vai ajustando conforme você quer. Pode ver que o meu tá bem no centro, ó, tá vendo, ó? No caso, ó, tá vendo? Velocidade lenta ou rápida vai depender e você vai poder fazer essa configuração. Número de linhas de cada vez, por exemplo, quando você roda, né? Se ela vai rodar 3 linhas ou 2 linhas. E aí, assim, você vai ter esse controle interno em que você pode estar mexendo através da lenta e rápida, né? Por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, ó, e eu mandar aplicar, por exemplo, ó, meu mouse ele começa a ficar muito mais rápido, né? E se eu colocar ó, olha o tanto que demora para eu descer, ó, tô descendo aqui com o mouse, ó, e aí eu mando aplicar. Só que para eu subir agora, ó, com o mouse, não dá, ó. Então, se eu colocar aqui no meio, por exemplo, ó, pronto, agora voltou ao normal. Mas vocês viram que grande dificuldade. E se eu jogar aqui no mais rápido, ele vai me responder muito mais rápido. E o que isso tem a ver, Gabriel, né? Vocês vão falar assim, Gabriel, mas o que tem a ver esse mouse, essa configuração aí, no caso aí pra gente que desenha? Tem tudo a ver, pessoal, tem tudo a ver. Porque sabe aquela quando você quer desenhar uma anatomia, você quer fazer uma aresta, você quer fazer um aprofundamento de sulco, né? E você tem que fazer, né, o mais natural possível. E se você não tiver configurado, né, o seu mouse, né, aí no caso, ou vai se tornar um serviço um pouquinho mais difícil ou um serviço um pouquinho mais fácil. Então, a vida é o que? Facilitar para você aí do outro lado fazer essas configurações no mouse, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai estar falando dos mouses que tem no mercado, valores e tudo mais, e tipo de pegada, pessoal. Cada um tem uma pegada maior por conta da diferença das mãos. Então é isso aí, bora pro próximo vídeo, deixa aquele like legal e tamo junto, galera.